Bom dia, meus queridos. Hoje eu estou num lugar diferente, dá para você perceber, né? Eu estou aqui hoje numa chácara que Deus me deu, primeiramente de herança, e foram dos meus pais, foi dos meus pais esse lugar. E essa casa de onde eu estou falando com vocês tem mais ou menos 100 anos de idade, ou mais um pouco. Fizemos uma restauração pequena nela e é aqui que a gente descansa e glorifica a Deus por tudo aquilo que Ele fez na vida de cada um de nós. E eu, qualquer hora dessa, eu vou mostrar o lugar mais detalhadamente, e também a igreja onde começou a história da minha família, o encontro da minha família com Jesus. Uma história muito bonita e um lugar muito abençoado, e qualquer hora dessas a gente vai mostrar para aqueles que estão nos acompanhando. Eu queria desejar um dia muito abençoado para você e para a sua família. Nós estamos aproximando da Páscoa e para os cristãos a data é interessante, não pelo que ela traz em termos de comércio, de festejos e assim por diante, mas o referencial histórico, né? Aquilo que ela simboliza e representa para os cristãos. E, na verdade, a grande dificuldade dos judeus e boa parte da mensagem que nós encontramos no Evangelho, mensagens ministradas por Jesus no Evangelho, ela tem uma direção bem certa. Ele está tratando com os judeus. E ele está tratando de uma forma, ou expondo as Escrituras e o projeto e o plano de Deus e a própria vinda dele para inaugurar uma nova aliança, uma nova aliança com base no sangue dele. E a grande luta de Jesus e o grande empenho de Jesus, e depois dos apóstolos, em grande parte, foi mostrar que chegou o tempo anunciado pelos profetas, que havia chegado o tempo anunciado pelos profetas e que o reino de Deus havia chegado. Então nós chamamos de evangelho, porque evangelho significa boa nova, e a nova anunciada, ou a boa nova anunciada, era a chegada do reino de Deus. A chegada do reino de Deus. Com uma nova proposta, com uma nova configuração, diferente de tudo aquilo que eles entendiam como sendo autoridade, como sendo poder, como sendo reino, de uma forma geral, não é? Então, nós vamos perceber que a grande luta de Jesus foi convencer os judeus, então, dessa nova realidade. E você vai perceber que enquanto os judeus tinham em mente que Jesus pudesse desbancar a autoridade romana e pudesse instaurar um reino novo em Israel, dando sequência no trono de Davi, de Salomão e assim por diante, a gente percebe que as mensagens de Jesus não tem nada a ver com isso. Você não vê Jesus atacando os romanos, né? Ele desafiou Herodes, ele mandou um recado duro para Herodes, né? E chamou Herodes de raposa e disse: olha, eu vou pregar, estarei aqui durante tantos dias, eu estarei aqui e falarei e pregarei e falarei do que eu vim fazer. Não é? Ninguém tira o meu objetivo de fazer aquilo que eu vim para fazer. Ele desafiou, mas você não vê Jesus brigando com prostitutas, você não vê Jesus brigando com os publicanos, você não vê Jesus desafiando as pessoas para mostrar o poder, para mostrar o que ele era. Você não vê Jesus discutindo com aqueles
que nós elegemos hoje como sendo os adversários do Evangelho. Jesus quis mostrar e todo o seu tempo foi para dizer o que era o reino de Deus e qual era a boa nova que ele veio trazer. Então, o que desafiava Jesus para não se estabelecer para o que ele veio eram os judeus, porque eles queriam continuar na dominação. E é interessante observar que nem mesmo o serviço religioso de Israel, que eles julgavam como tendo os oráculos de Deus, como sendo a nação de Deus, nós vimos que aquele culto que havia estabelecido no Velho Testamento estava todo corrompido. Quem devia ser sumo sacerdote seria João Batista. E João Batista estava no deserto, comendo mel e gafanhoto, vestindo de peles de camelo. Ele não encontrou lugar no serviço religioso, porque ele era o verdadeiro representante do plano de Deus. Ele anunciava a chegada do reino de Deus. Ele diz: o reino está próximo. E Jesus chega, e João Batista reconhece Jesus como o Cristo. Então, até mesmo o serviço religioso, a conexão que Jesus teria com a história religiosa de Israel, não foi possível, porque quem estava comandando a religião judaica eram 2 sumos sacerdotes construídos, forjados pelos romanos. A religião havia feito uma aliança com o governo romano e servia ao império. Tanto é que o império tirou a vida de Jesus mediante a exigência da religião judaica. Então eu estou dizendo isso porque nós queremos agora, nessa proximidade da Páscoa, refletirmos sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Nós temos que entender o reino de Deus para a gente fazer as coisas de acordo com a sua vontade, não é? Onde está o reino de Deus? Já falamos aqui, ele está dentro de nós, não é? Mas nós vamos estudar algumas características do reino de Deus mostrado por Jesus. Hoje eu queria trazer a primeira bem-aventurança que Jesus estava ensinando, ou ensinou ainda no monte, no começo do seu ministério, podemos dizer assim, físico, lá em Israel. Diz o capítulo 5 de Mateus que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Dessas 2 bem-aventuranças, Jesus inaugurou a sua mensagem de transformação do mundo. E a humildade pode transformar o mundo, porque a humildade é a capacidade que eu tenho de aceitar as diferenças do outro. A humildade é a capacidade que eu adquiro, ou que eu tenho, de me permitir ser influenciado pela verdade. Ser humilde é aceitar a transformação necessária. Ser humilde é reconhecer que eu preciso da presença de Deus na minha vida para continuar. Ser humilde é aceitar o comando, o controle do reino de Deus em mim. Humilde de espírito é a aceitação da vontade de Deus.
é entender que eu não sou o dono da verdade, é entender que eu não tenho a perfeição em mim e reconhecer que o outro é semelhante a mim e igual a mim. Quando eu tomo esses princípios, ou esse elementar princípio da humildade para Deus, eu estou caminhando e entrando corretamente para o seu reino. Lá na profecia de Sofonias, tem uma profecia dizendo assim: eu edificarei um povo humilde que cultuará o meu nome. Eu tratarei com um povo humilde. E eu estarei no meio desse povo e me alegrarei nesse povo. Então, nesta manhã, eu quero convidar você para experimentar o jugo de Jesus, o comando de Jesus. Olhar para a palavra de Deus com humildade, reconhecendo aquilo que você é e daquilo que você precisa para viver bem, para viver abundantemente na presença do Pai. Que o seu dia seja abençoado e que você aprenda lições de humildade com Jesus. Jesus não usou o poder que ele tinha para impor, não usou o poder que ele tinha para derrotar as pessoas. Jesus não usou o poder que ele tinha para humilhar ninguém. Jesus usou todo o amor que ele tinha, o poder amoroso que ele tinha para aproximar, para fazer pontes, para construir relacionamento, para abençoar pessoas, para curar pessoas, para trazer pessoas para o convívio da sociedade, como ele fez com aquele endemoniado. Aquela mulher Ciro-fenícia que há 12 anos padecia de uma hemorragia. E Deus a introduziu no convívio da sociedade, Jesus a introduziu no convívio da sociedade. Então Jesus usou o que ele tinha, os dons, os talentos, o poder, o fato de ser Deus, ele usou com humildade. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia e você reflita nesses princípios para a glória do seu Deus, para a glória do meu Deus, para a glória do nosso Deus. Amém.